Olá, pessoal, estamos aqui, nós, gestores da prática, Luiz Eduardo, que faz a composição com Derlange Maia, com Manuela Nogueira, e hoje nós estamos trazendo uma convidada especialíssima. E o assunto, pessoal, é um assunto que precisa ser tratado sempre com muita naturalidade. Transição de cargos gerenciais. E os gestores na prática sempre têm a proposta de trazer casos reais, casos na prática. Então nós estamos aqui, eu e minha querida amiga Marília Marinho, para falar um pouco de uma transição que nós fizemos. E a Marília já anuncio aqui para vocês que é uma competentíssima profissional, mas quem vai falar quem é a Marília Marinho é a Marília Marinho. Marília, quem é você? Ô Luiz, primeiro, assim, um orgulho estar aqui, né, com você, mas diante desse projeto, né, dos gestores na prática, que é um projeto de muito orgulho, né, e de muito valor para nós gestores. A gente assiste e se inspira aqui com vocês, né, nessas narrativas todas que vocês têm conduzido. Bom, quem é Marília, né? Marília, antes de tudo, né, uma mulher, né, mãe, casada, mas que também é administradora, né, com muito orgulho. E dentro dessa trajetória da administração, né, que eu digo, eu sempre gostei de ser administradora, gostei da administração, gosto, né, de tudo aquilo que envolve a administração. E segui dentro da minha vida pessoal e profissional, sempre buscando, né, equilibrar o trabalho com a educação, com a minha educação, né, com a família e com tudo isso. Isso não é um trabalho fácil, né, da gente ir organizando, mas acredito que tenham conseguido fazer. Então, hoje, né, eu sou uma pessoa que estou no mercado, mas que também desenvolvia aí dentro da academia, né, através do doutorado, também na área de administração. Às vezes até digo toda a minha trajetória nessa área. Um pouco aí, eu acho que do equilíbrio entre a teoria e a prática, né, que eu penso que é o grande desafio, né, Sim. de nós gestores é estar aí articulando essa teoria e prática. E como é bom quando a gente consegue, né? Com certeza. Quando a gente está falando de transição, a gente está falando de mudanças de pessoas que vão assumir o cargo, mas também nós estamos falando um pouco do comportamento dos profissionais que vão acolher aquele e que vão se despedir do que sai. É, Então também tem um momento do comportamento, tem um momento da cultura organizacional e sim, tal. E nós vamos falar sobre o IPC aqui, né? Então eu queria que ótimo. você falasse um pouco o que é o IPC. Bom, o Instituto Plácido Castelo é a escola de contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E quando eu falo escola de contas, eu acho isso muito bonito, né? Porque como é importante dentro das instituições a gente ter um local, um espaço realmente que esteja pensando na educação. Então, a escola de contas, ela tem esse papel do pensar na educação, tanto para o Tribunal de Contas, os servidores todos que estão lá e que fazem parte, membros servidores, né, colaboradores, assim como também para a sociedade, para os jurisdicionados, que tem como foco um processo de educação para cada um, né, desses grupos, né, que fazem parte aí, né, desse grande ecossistema, vamos dizer assim, né, que seria aí o setor público com a sociedade, né, com o jurisdicionado e com vários outros atores. Claro. Marília, fique à vontade, nós estamos aqui batendo papo, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que você também queira explorar um pouco daquele que está saindo, Coisa né? boa, né? Pois é, fique à vontade, tá? A gente Tá está aqui para certo. conversar sobre isso, né? Mas assim, eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho do que eu fiz no IPC. Principalmente do que nós fizemos no IPC, né? Nós fomos uma equipe, e aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas Luiz, o que é que te orgulhou mais, o que é que te fez mais feliz no momento que você estava saindo, né? Naquele momento que você parou para pensar, puxa, eu estou saindo, e aí, né? A gente conseguiu fazer com que as pessoas brilhassem os olhos. E o que eu estou falando aqui não é o que eu penso apenas, é o que eu ouvi as pessoas falarem, não? Então, eu acho que a gente, claro, a gente está lá para acompanhar resultado, para acompanhar meta, para acompanhar projeto, processo, mas também a gente está para fazer com que as pessoas estejam bem, né? Até porque hoje tantos problemas de saúde mental acontecem, então a gente tem que estar
Sim, procurando atingir as metas, sim, mantendo a condição do nosso salário, porque a gente precisa pagar os boletos, mas a gente não pode esquecer as pessoas. Então, Sim. esse foi um grande orgulho, assim, um momento quando eu parei para pensar, eu pensei nisso, pensei, puxa, as pessoas estão com o olho brilhando. Não sei o que é que você Sim. tem para falar E aí, sobre até isso. em cima disso que você está falando, Luiz, e dentro dessa sua trajetória lá, que para mim também assim foi motivo de muito orgulho estar lá fazendo parte dessa equipe com você e aprendendo todos os dias. Mas quando você olha assim para essa trajetória sua lá no IPC, assim, o que que mais lhe deu prazer e satisfação, né? O que você ali construiu, que você disse assim, isso aqui é um legado que eu acredito que deixe para o IPC. Olhe, eu gosto dessa palavra empoderamento, sabe? Eu acho que nós construímos nossa equipe, e aí, pessoal, a Marília era coordenadora de inovação quando eu era o diretor-geral, então a gente já trabalhava junto, né? A gente já se conhecia no trabalho. Mas olha só, Marília, quando eu falo do empoderamento, é o empoderamento do próprio lugar. O IPC, eu sinto o IPC empoderado, a estrutura do IPC empoderada. Porque as pessoas procuram esse instituto mais do que procuravam antes. Claro que cada vez mais as pessoas vão procurar e o nível de responsabilidade sempre vai aumentar. Ficou para você esse aumento da responsabilidade, né? Mas principalmente sentir as pessoas empoderadas. Pessoas que estavam em algum momento, por algum motivo, que também não interessa, né? Eu sempre digo assim: nós estamos construindo, escrevendo um livro. Alguém escreveu um capítulo antes de mim, eu escrevi um capítulo agora junto com a minha equipe e você vai escrever um outro capítulo. Então, por algum motivo, naquele momento, as pessoas estavam em alguns locais que aparentemente não poderiam produzir mais, né? E essas pessoas passaram a produzir mais e se sentiram empoderadas. A gente percebe na conversa, a fala é outra, o olho brilha de outra forma, né? Então foi isso, Marília, foi sentir as pessoas empoderadas. É, isso daí, Luiz, assim, eu acho que foi um grande aprendizado para mim também, né? Eu acho que eu cheguei a conversar com você algumas vezes, desse feeling com experiência, né, para que você teve de perceber as pessoas e conseguir, eu acho que dar a elas a oportunidade, né, de exercer algo novo ou de exercer o que já faziam melhor. Com certeza isso é um grande legado que a gente tem lá. Então, assim, hoje receber o IPC, né, enquanto diretora, né, nesse lugar que você ocupou tão bem, é um lugar muito importante, muito bom, mas assim, principalmente em receber essa casa tão bem organizada, tão bem preparada, né, não somente para quem estiver lá enquanto diretor-geral, mas essa casa organizada para receber as demandas que nós recebemos todos os dias, né, do tribunal ou mesmo, né, dos jurisdicionados da sociedade. Então, assim, eu vejo hoje a gente com uma equipe bem madura, uma equipe bem estruturada no sentido de compreender ali os seus papéis, né? Isso é muito bom. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo, é que a escolha da Marília foi por habilidades comportamentais que ela tem, né? É uma coisa que eu sempre tenho falado, a gente sempre fala, Marília, aqui nos Gestores na Prática, que é a importância das habilidades comportamentais, a importância de você se relacionar bem, Sim, a importância de você ser gentil, ser educado, ser humilde. sim, Humildade não é subserviência. Humildade é a capacidade de você estar no mesmo nível de conversa do outro, né? Você, sim, em algum momento você entender aquele como sim. autoridade, em algum momento você entender como colega, em algum momento você entender como cliente, Uhum, e você faz isso muito bem, uhum. porque talvez as pessoas não saibam, algumas pessoas não saibam, mas nós fizemos um processo de transição de 2 meses, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria, nem precisava, porque ela já conhece todo esse processo, mas eu fiz um trabalho de mentoria, né, com você, e a gente conversou um pouco sobre os problemas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua chegada, né? Sim. Você chegou e você já está lá alguns dias já fazendo o seu trabalho, mas eu queria para que as pessoas entendessem um pouco o que é e como se deve chegar num ambiente de trabalho assumindo um cargo tão importante.
Luiz, isso aí que você falou é tão interessante, porque eu vou até falar um pouquinho da minha chegada no IPC, né? Assim, ocupando já cargos estratégicos, ocupando já cargos, inclusive, de direção, né? Onde fui diretora administrativa acadêmica, onde fui diretora administrativo financeiro de empresas. Então, assim, eu vinha de um cargo de direção e, de repente, eu chego no IPC e eu estou num cargo de gerência, depois eu fui para um cargo de coordenação, aí já visto por você como, né, um passo importante aí dentro da sua gestão. Mas a gente, enquanto gestor, a gente pode ser gestor no lugar que tiver. Né? Não importa. Às vezes, o cargo que ali se põe é um detalhe, né, da Sim. estrutura, para além daquilo que você pode executar. Então, eu acho que a chegada no IPC mostra, e onde eu estou hoje, mostra um pouco dessa importância da gente, enquanto gestor, enquanto, né, administrador, em qualquer área, né, a gente conseguir estar em vários lugares, dependendo daquele momento da sua carreira, mas que algumas características, como você disse, são importantes. Então, as características técnicas, realmente, daquilo que você pode entregar como de melhor, né, que você vai trazendo da sua bagagem, das competências comportamentais mesmo, e da importância do relacionamento interpessoal, os relacionamentos que a gente constrói ali, no caso, a princípio, com os meus pares, né, mas que Sim. também com as demais camadas, né, organizacionais, e, como você disse, sempre com respeito, sempre considerando a bagagem que aquela pessoa tem e, na verdade, absorvendo dela, porque eu acho que o primeiro movimento, quando a gente chega em um espaço novo, é a cultura organizacional, né? É você conseguir absorver aquela cultura, porque você não vai chegar no local dizendo assim, eu vou trazer a cultura. Eu venho da iniciativa privada, né? Então, assim, eu sabia já que não era a mesma cultura, mas o que é que tem de bom no espaço que eu posso trazer para outro? Então, o pensamento da construção para além do cargo que você ocupa, né? Isso aí, para mim, é sempre... E não tenho nenhum problema de estar em nenhum desses locais, né? Meu pensamento sempre é o que eu posso construir ali, estando naquele lugar. E aí o espaço realmente que você sempre deu, né, de construção, de absorver a ideia que a gente levava, né, e vamos fazer? Vamos. Marília, olha, eu sempre quis ter determinada informação, né, enquanto um painel de gestão, mas eu não estou acreditando muito naquilo. Vamos juntos. Então, a gente construiu algo legal em cima Uhum. disso. Então, essa construção é muito boa. E no momento, como você falou, de transição de um cargo para outro, a importância da gente, eu sempre digo assim, primeiro continuar sendo quem é. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente não muda de cargo, a gente não muda de quem a gente é. Então, eu até conversando com a equipe no primeiro dia, eu digo, gente, aqui a gente está no primeiro dia de quê, né? A gente continua, né, uma trajetória, mas, primeiro que tudo, eu continuo sendo a Marília, que eu sou lá, como eu fui em outros lugares e como eu, com certeza, serei aonde eu estiver. Como vocês me conhecem também, né? Já. Como me conhecem, né? Então, eu sou essa pessoa muito transparente de quem sou. Mas a oportunidade que nós tivemos de fazer essa transição, para mim, foi única. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa, mesmo estando naquele lugar, da oportunidade de entrar de forma mais profunda em várias pautas, né? E aí são pautas mais estratégicas, né, que não estavam vinculadas ali diretamente ao que eu estava fazendo naquele momento, de um olhar realmente para a equipe, de um olhar para a própria instituição, né? E então, assim, eu acho que esses 2 meses que nós tivemos essa possibilidade, né, de estarmos ali ainda mais próximos, mas com um outro olhar, né? O seu realmente olhar muito estratégico sempre, né, Luiz? Que aí é a sua característica, assim, né, fundamental. Mas você poder transferir de alguma forma aquele seu pensamento, né? Eu podendo ver aquilo dali, mas você sempre dizendo assim, considerando sempre a sua perspectiva. Então, nós não estávamos ali, né? Olha, Marília, é Sim. assim. Não, ó, Marília, eu penso dessa forma. E eu, então, vou ver como me encaixo nisso daí, Isso. né? E principalmente, Luiz, assim, eu acho que é interessante os movimentos, principalmente no setor público, aonde em alguns momentos a gente vê descontinuidades.
né? Eu acho que aí seria a segunda parte da sua pergunta. Como é importante a gente valorizar os legados, valorizar aquilo que deu certo e que está dando certo. E não é naquela história do time que está ganhando não se É, mexe, não. Mas é considerar tudo isso e construindo algo novo a partir sim, sem daí. dúvida. Né? Então, Sem eu dúvida. penso muito que isso é muito importante. Então, acho que o meu desafio agora é ainda maior, porque eu acho que de tudo que foi construído é aonde a gente pode construir algo novo. E sempre vai ter esse espaço. Sim, Né? Não preciso desfazer aquilo que isso, foi, perfeito. eu preciso construir aquilo que vem. Né? É isso mesmo. Falando um pouco aqui de quem sai, né? Você falou agora de quem chega, falar um pouco de quem sai. Primeiro, é uma decisão difícil, né? A decisão de sair não foi fácil, porque as pessoas me perguntam, mas Luiz, tá tudo bem, os projetos estão bem, a estrutura é boa agora do IPC, a gente já percebe que todos têm procurado o Instituto de uma forma mais... Aí eu sempre dizia para ele, pessoal, a hora de sair é quando está tudo bem. Verdade. Não vamos esperar que as coisas se desgastem para sair. Eu passei 3 anos e 8 meses. Para uns parece pouco, para outros parece muito. Para mim pareceu o suficiente. Então, assim, essa coisa da saída, ela primeiro tem que ter coragem, tem que ter um pouco de coragem para tomar essa decisão. Agora, eu quero dizer que, no caso de, às vezes, você não ter você que toma a decisão, alguém que tome a decisão, né? Sim, Usar a palavra exonerar, que é uma palavra que se usa no serviço público, mas demitir, como se fosse na iniciativa privada, é muito importante você sair com a porta aberta. Deixe a porta aberta. Não bata a porta com força. Se você quiser fechar, encosta um pouquinho, mas não bate a porta. Hoje, essa semana agora, um amigo que trabalhou muito tempo no local, tinha sido demitido e ele já tinha trabalhado no outro local antes e agora, depois de quase 4, 5 meses, ele voltou para aquele local que ele estava antes, lá no primeiro momento. E aí ele disse para mim assim, mas Luiz, aquele negócio que tu falou, né? Negócio de deixar a porta aberta. Pois é, deixar a porta aberta, tudo bem, você foi demitido, é ruim, é chato, é triste, né? A gente fica extremamente angustiado, isso. mas lembre sempre disso, né? De deixar a porta aberta, porque em algum momento pode ser que ou você volte, ou a empresa seja procurada. Puxa, tem aquela pessoa lá, será que ele é bom? Se você bateu a porta com força, a empresa não vai falar bem de você. Então, Marília, eu tenho visto isso, deixei a porta aberta, brinquei lá com alguns conselheiros, né, principalmente o presidente atual, o presidente Rodo, eu disse, ó, quando o senhor for presidente de novo, me convide e eu volto, né? Então, assim, eu acho que é isso, é essa coisa leve. Claro que é uma situação diferente de outras, né? Sim, Eu estou saindo porque eu decidi, sim. tive o apoio do meu superior, no caso o conselheiro Ernesto Saboia, que indicou você imediatamente. Então, esse é todo um processo importante que a gente, que está saindo, vive, né? Sim. Mas é isso, a gente está buscando conversar aqui, mostrando para as pessoas que fazer uma transição responsável é possível. Ah, Luiz, vocês estão dizendo isso aí porque vocês querem construir isso para a gestão pública como um todo? Quem sabe? A gente está aqui dizendo um caso real, né? Um caso que a gente viveu, né? É isso mesmo, Luiz. E acho que de que você falou, né? Eu acho que essa questão da gente imaginar que a vida são ciclos, né? Eu sempre tive na minha carreira um pensamento, eu pensava assim, se a gente não muda, mudam a gente. Então, principalmente na iniciativa privada, né? Mas no setor público também, às vezes a gente trata como dois mundos, mas não são dois mundos, não. Ali tem É, pessoas, ali tem gestores, ali tem projetos, ali, né, tem missões, tem sim, propósito. Então, né, pelo contrário, às vezes sim, na instituição pública você tem inclusive a possibilidade de ter muito mais organização e recursos que muitas empresas privadas, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, que a gente tem que pensar realmente na nossa carreira, daquilo que a gente está ali contribuindo e não se acomodar, né? E nesse não se acomodar, né, da mesma forma, assim, eu tomei decisões de mudança de local de trabalho por mim mesma, e eu sempre preferi tomar essa decisão, mesmo que até nem tivesse o sinal de que, não, Marília vai permanecer aqui por mais tempo, sim, o trabalho está dando certo, os isso. resultados estão legais,
Mas, às vezes, a gente olhava e dizia assim, não, mas eu preciso aprender outras coisas, Isso. né? Às vezes, eu usava até uma palavra forte, que eu dizia assim, às vezes a gente vai perdendo até a capacidade, sei lá, do pensamento crítico, de outros conhecimentos, né? E aí a gente começa a dizer assim, não, então vamos mudar. Por que não mudar? Então, a gente tem que estar aberto a essa mudança. Acho que o mundo muda muito rapidamente, conhecimentos mudam, né? Enfim, a sociedade muda, a cultura muda. Perfeito. Então, a gente vive hoje numa mudança tão acelerada, e como é que a gente pode se ver enquanto profissional, não diria nem como gestor, enquanto profissional sem mudar? Né? Então, acho muito importante isso daí. E quão importante é a gente perceber esse momento que você disse. Né? Não é no momento ruim, às vezes é no momento bom mesmo. E esse momento bom, certamente ele lhe dará empregabilidade, certamente esse momento bom lhe dará uma visão, né, no mercado como um todo, público e privado, Sim. positivo. E eu sempre digo assim, que o que a gente leva, e você sempre falou isso muito para mim também, né? Mas quão importante são as relações que a gente constrói, né? Sem dúvida. E essas relações que se constrói de confiança, de respeito. Olha, eu vejo no Luiz hoje, então, se você chegar para qualquer pessoa hoje lá dentro do tribunal, diz assim, Luiz Eduardo, poxa, que saudade do Luiz Eduardo. E que bom que as pessoas Sim, têm. sim. E que bom que as pessoas falam. Né? Isso é bom para você, isso é bom para mim que Sim. estou lá nesse local. Então, não tem problema. Então, assim, a gente saber lidar, né, com a nossa autoestima em dia, Isso, né? Com o importantíssimo. nosso ego, como você até colocou assim, poxa, Marília, foram tantas homenagens quando eu saí, né? Que como eu precisei até administrar o meu ego Sim, naquele momento. Depois eu queria até que verdade. você falasse um pouco disso, Sim. né? Mas são movimentos tão importantes que a gente tem que sempre considerar que as trajetórias precisam ser valorizadas. Acho que todo mundo, de alguma forma, contribui naquele lugar Sim, sem e que a dúvida. gente pode ir construindo aí no dia a dia outras coisas. Você falou duas coisas que para mim são fundamentais. Eu falo muito, né? Quem me acompanha sabe. Ciclos e rede de relacionamento. Ciclos. A gente está vendo no esporte aí a todo momento. Pode falar de técnico de futebol, a gente pode falar de muitos, né? Sim, Que não souberam a hora de sair, sim, né? E eu sempre cito o exemplo do Pelé. Pelé, em 74, foi convocado para a seleção, mas ele disse que não iria, né? Já tinha sim, encerrado ali como jogador da seleção. sim. E ele até hoje, né, mesmo após a morte dele, ele continuou como atleta do século, aquela coisa toda, importância. Todos falam do Pelé como um grande atleta, porque ele saiu na hora certa. Foi lá para os Estados Unidos jogar por lá e tal. Sim, Então, assim, essa é a hora. É difícil, não é fácil, né, você perceber que aquele ciclo está encerrando. E quantos amigos meus que já foram gestores estratégicos passaram dificuldade para se acostumar, né, com a ausência de algumas coisas que quando a gente é gestor estratégico, quando a gente é secretário de Estado, quando a gente é assessor de presidente do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente tem, sim. né? Todo mundo quer falar com a gente, todo mundo, né, quer estar perto de você, e aquilo deixa de existir. E tudo bem, isso faz parte do processo. Rede de relacionamento. Rede de relacionamento é a coisa mais importante na gestão, na Sim, minha opinião. Rede de relacionamento com bons relacionamentos. claro. Uma rede que você não só tira dessa rede, mas que você também coloca na rede, Sim, né? Porque é nesse momento que você conversa com as pessoas. Eu esses dias agora coloquei uma foto minha com um colega que trabalhou comigo no Tribunal de Justiça, sei lá, uns 10 anos atrás. sim, E fui tão bem recebido por ele, ele agora está na Assembleia. Então, assim, essa coisa da rede de relacionamento é muito importante em todos os muito. aspectos, né? Porque quando você está no cargo, por exemplo, que você vai estar, é importante que você tenha um bom rede de relacionamento com alguém do executivo, com alguém do Claro, legislativo claro. e da iniciativa privada, que você tem muita relação, e eu acho que isso é É, importante. Então, esses dois pontos, Marília, são fundamentais, na é, minha opinião, né? sim. Então, eu acho que por aí a gente a gente avança muito na gestão. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem um parceiro muito importante, né? Que é o Elas na Gestão. É um Certo. parceiro de primeira hora dos gestores na prática. E aí eu quero trazer para a história da mulher, né? Sim, A mulher Marília, mãe Marília, a esposa Marília, como é conciliar tudo isso, né? Um trabalho de tanta responsabilidade. sim.
você tem algumas atividades ainda acadêmicas, e aí tem toda a coisa da família. Eu sei que você é uma Sim. pessoa super leve, cabeça boa, né? Mas fala um pouquinho aí da Marília mulher, equilibrando com a Marília diretora do Instituto. Luiz, são muitos espaços, né? A mulher, é interessante isso, é vista muitas vezes como tendo essa capacidade de equilibrar muitas coisas. E eu sempre disse que isso é uma fala legal, mas é uma fala perigosa. Por quê? Porque é legal porque você se sente super, né? Super Mulher Maravilha. Mas será que é isso, né? É verdade. Então, acredito que não. Acredito que a gente conseguir compreender cada momento dessa mulher, né? Dessa mulher em todas as suas fases e que em algumas ela precisa de ajuda. Então, às vezes tem estudos interessantes, até eu coloco meus alunos de empreendedorismo, no início da trajetória, homens e mulheres estão ali caminhando muito próximos. No momento da trajetória, às vezes as mulheres vão ser mãe, aí elas saem um pouco do mercado, mas os homens eles continuam ascendendo muitas vezes. Sim. Nada que eu estou falando é generalizado, mas continuam. E em outros momentos, né, há um afastamento maior ou menor. Mas o que eu quero dizer com isso é que a mulher, ela hoje, ela deve ocupar todos os lugares, né? Os lugares que elas desenvolvem, que elas criem. E que é preciso realmente que a sociedade esteja atenta a essa questão. E que elas ocupem esses lugares pelas suas competências, não por outras Sim. questões. E, uma vez ocupando lá, ela tem que ter esse cuidado consigo mesmo, que é esse cuidado de não pensar em ser essa Mulher Maravilha, mas pensar nela enquanto pessoa integral, onde ela diga assim, olha, eu vou ter o meu momento do trabalho, vou ter o meu momento da casa, eu vou ter... Como os homens têm também. Né? Como todos nós vamos ter que ter. E o cuidado é realmente pensar, e às vezes assim, a mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo, diziam muito para mim. Diziam, eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Hoje, Luiz, eu digo, eu não estou mais querendo Ah, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tomei a decisão de não fazer mais 3 coisas ao mesmo tempo. muito bom. Porque a gente tem que saber que eu posso contar com outras pessoas que podem me auxiliar a fazer essas coisas ao mesmo tempo, Sim. e que se eu fizer essas várias coisas ao mesmo tempo, eu posso chegar num adoecimento, né? Então é importante que todo mundo cuide disso, né? Sim. Todos os profissionais cuidem disso, na verdade. Então assim, não é fácil. Às vezes eu olho para trás e digo assim, poxa, Marília, você é louca, né? Porque é uma louca. Porque você imagina que eu, com 26 anos, eu tinha minhas 2 filhas. Já tinha 2 filhas, com 26. Com 28 anos, eu já estava no mestrado, terminando o mestrado. Então, quando eu estava terminando o mestrado, quando eu comecei o mestrado, Luiz, eu tinha uma filha de 4, 6 meses. Né? E uma de 3 anos. Então, fiz mestrado com criança muito pequena, mas o meu foco sempre foi assim: meus filhos nunca vão me impedir de ser quem eu quero ser. Não vou colocar essa culpa neles. Certo. Né? Então, eu fui seguindo realmente nesse equilíbrio de dizer assim, eu tenho que olhar para mim também. E tive, graças a Deus, assim, a sorte, né? Vamos dizer assim, uma conjunção de situações onde eu tive o apoio, realmente tenho o apoio, Sim. hoje das minhas filhas já adultas, do meu esposo, que, né, estamos juntos aí há mais de 30 anos, da família que está sempre perto, e de Importantíssimo. como isso daí é importante, porque realmente só, e aí eu acho que Sim. é outra lição que a gente teve, né, Sim. Luiz? Não fazemos nada sozinhos. Eu Não. acho que é esse também um pensamento, né? E é um É. pensamento que você também sempre fala nisso. Estava ouvindo você falar, e essa coisa da mulher, mas eu estava lembrando de uma coisa que o IPC tem, que é diversidade. Foi uma coisa, Marília, que eu sempre respeitei, sempre procurei, mas no IPC, aquilo chegou mais perto de mim. Né? Sim, De a gente ter lá. Hoje o IPC tem 4 doutores. Poucas escolas que eu conheço têm sim, 4 doutores, né? sim, Mas também tem gente de ensino médio, né? sim, Tem gente graduada, tem gente mestrado, mas tem gente que teve o nível médio, como tem os doutores. E essa diversidade, ela também caminha no gênero. sim, Essa diversidade lá também caminha na religião. Nós temos espíritas, temos temos, ubandistas, temos. temos católicos, temos evangélicos.
evangélicos, né? Eu ainda estou no Temos, ó. Ah, Ainda estou é puxando para mim. isso. E você faz parte sempre. Mas, assim, essa diversidade, ela chegou perto de mim, engraçado, porque eu sempre respeitei, eu sempre observei, eu sempre acompanhei, mas eu posso dizer que no IPC eu vivi. Eu vivi essa coisa da diversidade. E como isso é importante, né, para a gente perceber que o diverso, aquele que tem um pensamento até diferente, né, não é necessariamente a diversidade como ela é posta, mas uma diferença, uma contradição, um questionamento, né? A gente também tem uns muito questionadores, uns mais quietos, Sim. né? Então, essa diversidade, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que é isso para você? O que é que isso representa, né? Porque isso foi uma coisa que me trouxe bem para perto, né? Sim, Luiz, e aí eu acho que você falou uma coisa tão interessante. E olha só, nós dos quatro doutores, nós temos três doutoras, Ah, pois né? tá Olha certo. aí, 3 doutoras e um três doutor. doutoras, Ah, né? Então é motivo de muito orgulho mesmo. verdade. Então são as mulheres aí, né, na ciência, realmente Sim, buscando, assim como os homens. Então estamos todos, claro. né, hoje nesse lugar. Mas essa diversidade, até esse lugar titular, vamos dizer assim, Sim, né, de doutores, mestres, especialistas, enfim, não importa, né? Não importa, porque o que a gente tem que ver é que cada um tem sua bagagem. isso. Se eu tenho uma bagagem, né, e até mesmo o próprio percurso, né, acadêmico, ele é específico, mas é o conhecimento, muitas vezes, daquele que está lá na ponta que vai te dar aquele insight. É aquela pessoa que está lá no atendimento que vai trazer, né, uma proposição de melhoria. Não importa. Então, eu acredito que tanto a diversidade acadêmica como a diversidade de cada um, ela é importante. Você imagina se a gente tivesse uma escola só de doutores? É, Ia faltar. Se a gente tivesse uma escola só de especialistas, ia faltar. Se a gente tivesse uma escola só de pessoas, né, que estão ali na sua graduação ou no seu ensino médio, também iria faltar. Então, não falta quando estamos todos lá. Porque é isso. E uma coisa também, viu, Luiz, que você falou que é muito importante, e às vezes a gente na gestão fica um pouco míope para isso, a gente tem que trabalhar com pessoas que sabem mais que a gente. E, às sim. vezes, trabalhar com pessoas que sabem mais que a gente estando em cargo de gestão, é algo que você dizem, poxa, mas a pessoa está num outro cargo, mas sabe mais que eu. Que bom que ele sabe mais que você. E é isso, a gente tem que ter ao nosso lado Perfeito. pessoas que saibam mais que nós. E não importa aí o título Sim, acadêmico, sim. né, ou a trajetória. Não, é o conhecimento mesmo daquele do fazer, né, do saber fazer, do querer fazer, porque aí as competências estão nisso, né? Sim, Porque eu posso saber, mas eu posso não querer fazer, sim, né? sem dúvida. Então, é muito importante isso daí. Agora eu pergunto a você, você que nos inspira também, e com certeza inspira toda a equipe lá do IPC, que eu estou mais próxima, a sua busca também por conhecimento, né, Luiz? Não Pois importa é. o momento, né? Como foi esse Assim, estalo aí hoje, aí compartilhe esse momento também, né? é interessante, Marília. Essa pergunta não estava Não combinada. estava, mas achei que Mas, era oportuno que ele compartilhasse com todos, né, esse mas caminhar. legal. Assim, eu sempre fui muito inquieto. Eu até brinquei na minha fala lá da despedida, quando eu disse que o conselheiro Ernesto foi muito corajoso em me chamar. Porque eu sou inquieto, né? Eu provoco, né? Com todo respeito sempre, sempre com educação, não saio desse nível, mas provoco a burocracia, provoco e provoco a mim também, né? Quando chega o momento que eu digo, puxa, não estaria na hora de você, há 3 anos atrás, estaria na hora de você fazer um curso. Eu fiz um curso na Singularity, um curso caro, mas eu achava que aquele momento era importante eu estar. Foi uma imersão de 3, 4 dias e sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Eu precisava conhecer um pouco daquilo até para poder dialogar o básico, pelo menos, né? E agora eu disse, puxa vida, eu saí da faculdade em 1986, né? Foi quando eu me formei em processamento de dados. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos. Agora eu fiz muita mentoria com executivos. E nessa mentoria eu percebia muito a dificuldade de habilidades mais de comportamento, muito mais do que
falta de conhecimento técnico daqueles executivos. E eu também fiz algumas palestras ali, alguns tribunais me convidavam e eu falava um pouco sobre gestão, sobre liderança. E sempre trazia isso para discussão. E muitas perguntas que vinham como se eu fosse um psicólogo, né? Porque como eu falava um pouco dessa coisa da saúde mental, as pessoas ficam, e aquelas perguntas eu não me atrevia a responder, porque são perguntas que você precisa ter base. E aí eu disse, puxa, na mentoria está assim, nas palestras estão assim, eu acho que está na hora de eu voltar para a faculdade e uma faculdade, um curso que eu lá atrás tive vontade de fazer e não fiz. É até estranho, né? Porque eu faço processamento de dados, né? Computação e depois vou para psicologia. Hoje eu estava conversando, fui almoçar com os colegas da ITIS e ele disse, e aí, como é que tá, pai, na faculdade? Eu disse, rapaz, é o seguinte, de manhã eu discuto cloud, data center, tecnologia, e de noite eu discuto dendritos, cerebelo, Paulo Freire, né? Então, assim, é um choque. É um choque. Mas eu estou gostando tanto desse momento, é cansativo, né? Porque tenho tendo aula todas as noites, né? A gente tem que sair do trabalho direto para lá, mas é muito cansativo. Mas é muito prazeroso você estar ali dizendo, puxa, eu estou aprendendo. Uma amiga minha dizia assim, é muito bacana, né? Você vai para uma aula, o professor está ali com tudo pronto, te entrega de mão beijada, né? Você lembra de alguém falando sobre isso? Pois é. Então a Marília falava isso para mim, Luiz, puxa, você senta numa cadeira, vem alguém que passou vários anos estudando e te passa uma informação. E é Ali, assim, né? toda vez que eu estou ali, que eu me lembro dessa história. Coisa boa. Então eu estou ali sentado, vem um cara com doutorado, com todo o cuidado intelectual dele, né, com o conhecimento dele, ele chega ali e me passa uma informação. Né? Então, assim, isso é importante. E essa inquietação é que faz com que eu busque essas coisas, né? Esse meu comportamento inquieto. Né? Por isso que talvez as pessoas, puxa, Luiz, passa pelo menos uns 6 anos no canto. Pode ser que em algum momento eu passe 6 anos no canto, mas eu acho que essa inquietação ainda, né? Eu vou fazer 63 anos esse ano, né? Mas o encontro com aqueles jovens, 18, 19 anos, um me chama de tio, me chama de seu, senhor, entendeu? E aí a gente vai trocando, eu acho que é isso que me atrai. A troca da vivência pelo início, pela juventude, né? A gente vai conversar com a pessoa está a 1000, velocidade 3, e você ali devagar, né? Então, isso tudo é muito importante, isso me faz mais vivo. Sim. Eu acho que é por aí que eu vou buscando esse caminho, né? Isso aí que você falou é tão, tão legal, né? Porque mostra assim, essa nossa necessidade humana, né? Primeiro, de estar em vários lugares, aprender em vários lugares. E como você disse, assim, exige realmente, eu quando fiz meu doutorado, eu fiz o doutorado inteiro trabalhando. Né? E às vezes criticada na academia, eu disse assim, você está fazendo doutorado acadêmico, não é profissional. Pois Eu é. disse, eu sei, mas isso que eu aprendo, eu tenho que aprender, mas eu tenho que levar, mas eu quero estar nesses dois espaços, né? Você está nesses dois espaços e buscando coisas que, às vezes, a gente não está estudando só porque a gente quer, vamos dizer assim, algo a mais, ou esse título, ou essa graduação. Não, a gente está estudando porque a gente quer aquele conhecimento. E como o conhecimento nos alimenta, né? Sim. E também, eu acho que o conhecimento e o estar na academia, ele nos torna até mais jovens, porque você, Sim. como a gente quando está na sala de aula, né, lidando com várias gerações, e hoje a importância, não é, Luiz? Que aí eu acho que é outra questão, acho que importante na gestão, hoje a gente lidar com várias gerações dentro do mesmo ambiente. Isso. E aí como é que você vê também isso, né? A gente está ali, a gente tem todas as gerações dentro do mesmo espaço e a gente precisa começar a aprender a se comunicar diferente, a aprender com todas elas. Como é esse movimento aí? É difícil, mas é muito interessante. Agora, no final, eu acho que eu era o mais velho, né? Tem a Luísa antes, que era um pouco mais velha que eu, mas não eu entrega a Heloísa? A Heloísa, todo mundo já conhece a Heloísa, já sabe que ela é mais velha que eu. Mas olha só, muito difícil, porque existe às vezes a impulsividade, né? A necessidade de querer fazer muita coisa rápida do jovem.
E aí entra o maduro dizendo, calma. Só que essa calma, ela não pode ser uma calma que bloqueia o jovem. Tem que ser uma calma que acalente a velocidade que ele tem, né? Para dizer, cara, vamos fazer assim, no lugar da gente fazer 4, vamos fazer 2, vamos fazer 3, o que é que você acha? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você ter a capacidade de dar a informação pela maturidade que você teve, pelo que você viveu. Não quer necessariamente dizer que se você viveu é o certo até hoje. Então, isso você tem que ter a capacidade de perceber. Poxa, eu vivi isso, mas eu vivi isso há 20 anos. Será que hoje é assim? Né? Marília, eu deixei de não é bloquear, mas de questionar muito o que o jovem dizia há uns 40 não, mas há uns 30 anos, 25 anos atrás. Meu filho chegou para mim, 25 anos, exatamente. Ele devia ter uns 15 anos, hoje ele tem 40, há 25 anos atrás. Ele chegou para mim e disse assim: pai, era tão interessante se tivesse uns espaços onde as pessoas pudessem estudar, onde as pessoas pudessem se encontrar para discutir os trabalhos, então, onde as pessoas pudessem trabalhar. Eu disse, cara, minha reação foi: não, não tem isso. O que a pessoa vai sair de casa para um canto para estudar, para trabalhar? Depois de tantos anos, apareceu o tal do coworking, Sim. o home office mais forte, home working, que seja. Mas desde esse dia, eu digo muito isso para ele, que ele me ensinou isso. Desde esse dia, a pessoa trouxe uma coisa, pode ser o mais maluco que for, eu digo, vamos dar uma olhada nisso, vamos pensar nisso. Então, a gente aprende no prazer e na dor. Eu aprendi na dor, porque depois eu percebi, puxa, eu bloqueei uma ideia que, de repente, eu podia ter investido naquilo, né? Sim. Da cabeça de um jovem, que eu achei que, Sim. não, isso. Então, depois desses 25 anos, evoluí e percebi isso. Então, assim, essas coisas são. Do outro lado, eu tenho muito trabalhado com gente mais jovem do que eu, né? É difícil pegar um mais velho do que eu, mas assim, que esteja na atividade, né? Assim, mas agora estou passando por isso, né? Voltei para a Etice. Na Etice tem alguns que são mais velhos do que eu e que eu agora já estou tentando fazer esse outro lado, que é essa relação com a pessoa mais velha do que eu. Mas assim, tudo é questão de equilíbrio. Tudo é questão de você respirar na hora que você sentir que vai ter um choque, vai ter um questionamento, né? Sim. Até mesmo quando o jovem questiona você, ele vem e questiona. Respira, oxigena o cérebro. Eu até falei com a minha professora esses dias agora de psicologia, uma das professoras. Às vezes eu digo isso, inspira, oxigena o cérebro. Teoricamente está, é isso mesmo. É. E ela Deixa disse, dormir, né, e Luiz? ela disse assim, Luiz, não se preocupe com as teorias. Fale da sua experiência, isso é Sim. importantíssimo. Isso foi muito Legal. importante para minha continuidade dos meus trabalhos. Então, é isso, é o equilíbrio, é a capacidade que você tem de dar aqui uma paradinha, meio que seja rápida. Oxigena um pouquinho, pensa aqui, olha e retorna. E a gente volta até, né, Luiz, para aquela situação onde todo mundo tem a ensinar e todo Isso. mundo sempre tem o que aprender. Tem, Acho sempre. que a partir do momento que a gente para de ouvir, ou seja, acho que tudo sei, já estou ali errando grande, né? Então, essa troca, eu também vejo, assim, essa capacidade, essa possibilidade da gente estar em lugares. E eu acredito que aí é uma experiência realmente que eu estou tendo nesse momento. Todos os dias a gente aprende algo. Isso. E esse aprender todos os dias, eu acredito que é o que vai nos movendo. Então, Sim. hoje eu aprendi algo. Né? No amor, na dor, né? É, A gente já sim. aprende. Mas a gente vai ali construindo isso, né? E, enfim, nas nossas relações aí também, como você falou. Isso é muito bom. Vamos olhar para o futuro agora, Bora. né? É, qual o futuro que você vê para o IPC? Como é que você vê o IPC aqui no futuro? Como é que você vê a Marília no futuro? E não vamos muito não, os futuros hoje estão tão próximos, né? É. Então vamos lá, aqui há uns 2 anos, o que é que você pensa do IPC e o que é que você pensa da Marília Marim? Pois é, Luiz. Quando eu olho realmente para o IPC, eu vejo uma potência, né? Uma potência realmente de uma estrutura educacional forte, inovadora,
né, uma criativa, acho que pela própria diversidade, como você falou, pela própria característica ali da formação, pelas próprias áreas que nós temos, né? Eu vejo um IPC cada vez mais profissional no sentido de levar mais conhecimento também, de criar novos conhecimentos, de desenvolver mais algumas áreas, como a própria pesquisa, né? A inovação que vai ser uma constante, né? E se você falar assim, hoje a gente fala muito em inovação, inovação torna-se até uma palavra banal, assim, Uhum. tudo é inovação, mas na verdade tudo é tentar fazer melhor a cada instante. Sim. A gente vai ter muito mais inovação, né, incremental do que disruptiva. Então, assim, eu vejo o IPC crescendo, se fortalecendo em tudo aquilo que foi criado por muitos gestores que passaram lá, porque eu acho que todos eles deixaram, né, a Sim. sua semente, todos eles plantaram, né, um projeto novo, ou uma concepção nova ali de trabalho, né, ao longo de todo esse tempo. E eu espero também, nesse período que eu estiver lá, conseguir também, junto com essa equipe, né, desenvolver tanto as competências de cada um, porque eu acho que aí é o crescimento, essa aprendizagem com esse diverso, né, as pessoas também que estão entrando, e a gente levar realmente essa escola de contas para um local ainda mais sólido, ainda mais próspero, podendo levar a educação, e aí a gente vê das várias formas de levar a educação hoje, porque antes a gente pensava na educação presencial, a gente Sim. vem com a pandemia nos mostra que outros mundos existem, né? Hoje a gente está trabalhando em perspectivas híbridas, né? Ou a gente está com a possibilidade realmente de levar muito conhecimento, né? Principalmente para elevar a qualidade do gestor público. Então, tanto elevar a qualidade do gestor público, nós, dentro do tribunal, como elevar, né, a qualidade, não do gestor, mas da gestão, né? Aí Isso. faço aqui a correção. Elevar a Uhum. qualidade da gestão pública Sim. através do conhecimento. Então, dentro do tribunal, eu digo assim, gente, que orgulho olhar para um local que tem tantas pessoas tão bem preparadas. É É. incrível a competência dessas É. pessoas, competências técnicas, Sim. né, altíssimas, e o potencial que a gente tem ali, né, de desenvolver muito trabalho, né, de formação, tanto para, né, o jurisdicionado, como também um projeto muito campeão, né, Luiz, que a gente não pode deixar de falar aqui, Sim. enquanto a gente está falando de Tribunal de Contas, que é a formação também da sociedade e das novas gerações. E aí eu vejo assim, esse projeto realmente do tribunal, ele é muito disruptivo, ele vem trabalhando com a formação das novas gerações, Sim. acreditando realmente que a mudança passa por essa juventude que nós temos que aprender com ela Sim. também, e ela Isso. também certamente aprenderá conosco, né? Mas que a gente possa levar para essas novas gerações a perspectiva realmente da cidadania, do controle social, auxiliando ali o tribunal no seu papel de controle externo Uhum. a cuidar realmente daquilo que é nosso, a Sim. cuidar realmente da utilização dos recursos públicos e melhorar as nossas vidas, que aí a gente volta até, né, ali para o propósito do tribunal que a gente repetia todos os Isso. dias lá, até vindo do presidente que repete para Sim, a gente, sim. né, todos os dias. Que realmente como é importante melhorar a vida das pessoas através da boa utilização dos recursos públicos. Então, eu vejo assim isso na educação, por acreditar realmente na educação, eu vejo um potencial enorme, né, formativo nosso e de troca diária Sim. fantástico, sabe? É. Uma coisa que a gente não falou aqui, ou se falou, falou rapidamente, é a importância de você perceber e cuidar da cultura organizacional, Sim, né? Essa é uma coisa que eu aprendi. A cultura, ela existe. Ela não necessariamente ela é aparente. Ela pode estar colocada de diversas formas, né? Existem organizações que tem lá o diretor, mas quem na realidade quem responde mesmo, quem é o responsável mesmo, nem é o diretor, é o outro. Então, é essa coisa da uhum, cultura às vezes que nem está tão estabelecida e que a gente precisa perceber. Por isso que é importante isso que você está é, fazendo, que eu sei que você está fazendo, que é você ouvir as pessoas,
conversar com as pessoas. Então, esse trabalho todo que você está fazendo, ele é importante porque ali é quando você começa a observar a cultura, né? Por mais que você já estivesse ali, algumas coisas você não estava tendo contato, está tendo contato agora, né? Sim. Mas eu queria aproveitar para que você falasse um pouco, assim, uma mensagem. Primeiro, para todas as pessoas que são clientes do Tribunal de Contas, né? Que às vezes as pessoas acham o Tribunal de Contas um dragão, né? Que vai engolir. Eu mesmo já pensei várias vezes sobre isso, né? Mas, como fui jurisdicionado em outros locais. Verdade. Mas, assim, de qualquer maneira, falar um pouco dessa passagem do tribunal também por um tribunal que se preocupa com a prevenção, por isso tem essa escola, né? Não é, ele vai analisar as contas, vai julgar as contas e Sim, quem claro. tiver que ser punido por algum erro será. Claro. Mas ele tem essa preocupação com a prevenção. Eu queria ouvir um pouco de você sobre E isso. aí passamos novamente pela questão da educação, né? É interessante isso porque, como eu disse, minha trajetória vem da iniciativa, né, privada, do público privado em alguns momentos, né? E muitas vezes a gente precisa realmente dessa educação e desse olhar para a área pública. Às vezes a gente olha o setor público como aquele local de muros altos, né? Assim, no sentido de ser um local fechado, próprio deles e que eu não posso adentrar. E eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado, ele vem transformando isso daí. Por exemplo, hoje a gente tem lá uma ouvidoria, não é, Luiz, de portas abertas. Então, Sim, a sim. ouvidoria do Tribunal de Contas, ela está com as portas abertas para aquela rua que as pessoas podem entrar, são convidadas a entrar. Então, não é um local que eu preciso pedir permissão para entrar, você pode entrar. Então, hoje, se você realmente ver algo, né, que você acredite que aquilo ali não seja o que seria a boa gestão pública, ela poderá ir realmente ao tribunal e fazer o seu papel social, né? Seu papel Sim. de controle social. Quando a escola de contas, ela vai para todos os municípios do estado do Ceará. E aí, Uhum. dentro, né, da visão, né, do nosso conselheiro Ernesto, que é o nosso diretor-presidente, assim como do presidente Holden, né, e de toda a equipe que vê a importância da escola ir levando conhecimento aos 184 municípios. Então, a gente está saindo de lá. E muitas vezes a gente chega e visita escolas, Luiz, e o aluno olha e diz assim, eu posso, então, dizer que o ônibus escolar não está legal? Eu posso dizer que isso aqui não está? Pode, Bacana. é o nosso papel. Então, eu vejo que é importante o olhar da sociedade para as instituições públicas, no perceber que elas estão mais próximas. Eu acho que isso é um movimento mundial, né? Assim, Sim, de sim. proximidade, né, do setor público e principalmente dos órgãos de Isso. controle, também na perspectiva de que não fazemos nada sozinho. Então, você imagina se você vai ter somente aquele órgão responsável por todo o controle, Sim. né, das contas públicas. Ele também pode ser exercido pela sociedade. Muito Então, bom. isso é muito interessante. Daí vem a potência da escola, né, Luiz? Sim. Enquanto levar, canal de levar conhecimento, mas todos aqui que escutam a gente, né, podem ter certeza que a escola está de portas abertas, que a, né, nossa ouvidoria, que o tribunal, nós temos a visita guiada. Sim. Então, aqueles que queiram realmente conhecer o tribunal, né, podem agendar essa visita guiada através do nosso site, né, do e-mail do IPC. Então, a gente recebe muitos grupos para visitar realmente, para conhecer aquela estrutura. Então, quem não conhece ainda está convidado a conhecer mais. Marília, eu soube que você, já que nós estamos falando de gestão na prática, eu soube que você adquiriu o curso de gestão na prática. Fala aí rapidamente aí, não precisa fazer muita propaganda não, mas fala um pouco aí do que você percebeu, do que você viveu. Ah, Luiz, é como você disse, eu comprei no primeiro lote, hein? Foi. Mas por quê? Porque realmente você, Manuela, Derlange, né, são pessoas assim que a gente admira enquanto gestores, né? Primeiro, você com a sua trajetória de vida e profissional e que compartilha fácil, porque não é todo mundo que compartilha fácil. Tem muita gente que adquire muito conhecimento e compartilha não tão fácil. E Manuela e Derlange como duas mulheres aí que estão realmente à frente né, de uma gestão que não é fácil, uma na área, né, de engenharia, que é um espaço Masculino até então, né?
por natureza, Derlange também, ali na ouvidoria do tribunal e tal. Então, assim, eu realmente adquiri o curso e tenho assistido às aulas, ainda não terminei, tá? Mas vendo essa conexão realmente de um conteúdo leve, um conteúdo que a gente vai assistindo e conseguindo conectar com a realidade e trazendo insights, né, Luiz? Porque eu acho que é isso. A gente, às vezes, a gente precisa realmente buscar não somente o curso técnico e teórico, a gente precisa também dessa troca. E eu acho que o curso ele leva muito para esse lado de prático. Realmente vocês estão ali compartilhando coisas que a gente pode tirar boas lições. Que coisa boa. Essa era a ideia mesmo. Mas, Marília, eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal do IPC. Pega aquele quadro ali, mostra um pouquinho ali para a câmera. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas... Pessoal, olha, vocês estão vendo... Pessoal, olha, aqui eu cheguei para gravar com o Luiz hoje e olha que a surpresa boa, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, Luiz, lá no IPC, de saber que também você tem um pouquinho de nós, Sim, né? Então, assim, você que fez essa passagem lá, que nos deixou tanto ensinamento, e a gente saber que também você leva aqui um pouquinho de cada um, né? Sem dúvida. Que quando eu disse, olha, eu vou gravar um podcast com o Luiz, o pessoal tava lá, manda um beijo pro Luiz. Então, eu tô aqui igual aquele programa, manda um beijo pro meu pai, pra minha mãe, manda um beijo pro Luiz, né? E aqui outros presentinhos também. Pois é, né? Foram tantos. Que a gente, nesse processo também de transição, né, Luiz? Acho que é importante também dizer isso, da questão da gente pensar no outro de uma forma muito humanizada, porque no sentido de que não é só uma mudança, pessoal, eu vou sair, aquilo é frio, né? Então, realmente, lá no IPC, a gente quis criar com você também esse momento, né? Que era aquele momento assim, estamos felizes, né? Tanto... né, com você tomando decisões que a gente via que você acredita, né, nessa dedicação maior ao estudo realmente da psicologia, ao voltar a uma instituição de origem, nós também ali, eu recebendo aquela equipe, né, de um outro lugar. Então, assim, realmente a gente fica feliz que a gente esteja aqui presente com você. Tenho certeza que todos vão estar, né, orgulhosos aí em ver isso daqui, Luiz. Estamos chegando no final, Marília. Dê aí sua mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Luiz, acho que minha mensagem final, acho que a gente falou tanta coisa que eu acredito, né? Mas a mensagem é que a gente não pare, né? Que a gente se mantenha em movimento e que esse movimento seja uma construção positiva. Isso não é um pensamento, vamos dizer assim, idealista, sonhador, nem utópico assim nesse sentido, mas que a gente vá construindo mesmo, que a gente consiga, não importa onde a gente está, o lugar que a gente ocupa, mas que a gente consiga sempre entregar aquilo que a gente tem de melhor, né? E respeitando essa diversidade, né? Acolhendo aqueles que realmente precisam, no sentido que a gente conversou aqui também, né? Apoiando realmente as mulheres. Eu estive recentemente na colação de grau de pós-graduação da minha filha, e o reitor da UFC ele disse uma coisa muito importante, assim, a universidade está criando espaços para que as mulheres estejam mais e mais nesses espaços. Então, que as empresas, que as instituições de ensino, que todos esses espaços acolham e possibilitem que essa mulher, né, como eu disse, assim, ela possa estar onde ela quiser estar. Isso. E que a gente possa ter muitos momentos de troca, porque eu acredito que nesse mundo cada vez mais, às vezes até hiperconectado e tão desconectado, né? A gente vive um mundo onde todo mundo está conectado, ao mesmo tempo todo mundo tão distante, que a gente possa ter esses momentos de troca, né? Então, até quando eu entrei aqui, eu digo, olha, é tão bom chegar e sentar e conversar com uma pessoa como você, né, Luiz? Então, assim, por mais momentos como esse, que as pessoas realmente aproveitem, né, essa possibilidade de estar com aqueles que compartilham, que está com aqueles que querem coisas boas para a gente. Então, eu agradeço muitíssimo a você, né, e também a Derlange e a Manuela, porque eu sei que elas estão sempre aí juntas, né, e desejando também a você, Luiz, aí uma trajetória sempre brilhante, porque eu tenho certeza que ela é. Obrigado. Né? Eu quero me despedir também. Eu busquei uma frase aqui que eu vou ler, que eu achei muito interessante, mas assim, gestões passam, mas instituições fortes permanecem quando há compromisso com propósito,
continuidade e evolução. Uma boa transição não é apenas o encerramento de um ciclo, é também a preparação responsável do futuro. Então, eu acho que essa forma que a gente fez a transição, conduzida pela liderança também do conselheiro Ernesto, né, que nos orientou também, ele foi um grande mentor também dessa transição, é a gente ter a possibilidade de dizer, eu estou ajudando a construir o futuro. É isso né? mesmo. Então, todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Agradecer demais a Marília, que é uma pessoa sensacional. Eu digo isso sempre porque eu aprendi muito com você. E agora você está tendo a oportunidade de liderar um grupo também sensacional. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.